Ai, não tem. Não tem problema, não. Pode aparecer. Hoje o. Boa noite. Boa noite, meu caro. Vou só pausar aqui. Lembrem, boa noite, Saul. Boa noite, Thiago. Só pausar aqui enquanto os colegas. Vamos iniciar nossa aula, né? Vendo então o trabalho do preso, remissão, tá? Fechado ali, ótimo. Eu estou em casa, né? Vamos ver aqui a lei de crimes hediondos, né? Vocês estão gostando desse vai e vem? Geralmente, tá? Vocês veriam a lei dos crimes hediondos? Não, lei das execuções penais. Onde é que eu tirei? É, e veriam isso, a LEP, se desse tempo, lá no oitavo período. Só que não dá tempo, é muita lei especial. Então, como você já vê execução penal aqui, eu prefiro fazer essa integração. Acho que é mais inteligente. Trabalho interno. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Tá? Então, o condenado está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Tá? Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório, só poderá ser executado no interior do estabelecimento. E aí, meus caros, eu falo com vocês o seguinte: trabalho é lindo, tá? Trabalho é maravilhoso. Trabalho é buscado pelo preso. O preso não gosta de não trabalhar, tá? Preso quer fazer alguma coisa. Preso não tem biblioteca. Preso não tem nada. Preso tem preso. Perto dele tem agente penitenciário perto dele e só. Não tem televisão, não tem rádio, não tem nada. E aí, não é? A gente tem que repensar a forma de execução penal, porque todo mundo tem um ditado, né? Você sabe que eu não tenho religião, mas tem um ditado que fala que cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Muito bem. Né? É justamente o que se faz com os presos. O que eles conversam? Eles não são separados. Então, eles só conversam com o quê? Eles conversam sobre crimes que eles praticaram, etc. Então, o sujeito lá que não tem, vamos dizer assim, primário, nunca cometeu crime, não sei o que, ela fica lá aprendendo tudo. Ah, eu sou estelionatário, a gente faz isso, daquilo, só isso. Aí fica porcaria. Mas, meus caros, então, deve ser dado muito trabalho a preso, tá? E com o trabalho do preso, trocar experiências, exatamente, Lúcio. E com o trabalho dos presos, tá? Vem um direito, eu já falei com você sobre ele, que é a remissão. Não vimos ainda sobre remissão, né? Propriamente dito. Remissão e remissão. Vou até colocar a de cima. Teve uma vez, gente, que vou colocar com letra máxima. Teve uma vez, na UFMG, um vestibular. Eu não sei nem se tem vestibular na FMG mais. Mas teve vestibular. A redação, eles colocaram o seguinte. Vou colocar aqui para vocês. Cadê? Acho que seguir. Eles colocaram o seguinte. Ah, beleza. Foi isso aí. Tema.
E aí, então, meus caros, parece que mais de um terço escreveu sobre a importância do laser, enquanto 2 terços escreveu sobre a importância do lazer. E a diferença de laser e lazer é uma letra, né? É o S e o Z. Com Z é lazer, com S é o raio laser e tal. Então, meus caros, é a história real, tá? A história verdadeira. Você imagina, né, no vestibular, parabéns, você já está fora, que é o que eles buscam, né? Parabéns, você está fora, só com uma letrinha. Muito bem. História real, tá? Ocorreu, eu não sei se foi um pouquinho antes ou um pouquinho depois de eu fazer vestibular, que foi lá para os anos 95, tá? 95, 95, 96. Tá? A mesma coisa, tá? Por que eu estou falando isso? Porque é a mesma coisa a questão da remissão, tá? Por quê? Remissão, deixa eu voltar lá para a telinha. Vou até tirar isso aqui, ó. A remissão com C cedilha é igual a compensa, tá? Vou colocar aqui. Já a remissão com 2 S é igual a perdoar. E quando a gente fala de remissão da pena pelo trabalho, nós estamos falando de compensação. Ok? Nós estamos falando de compensação. Tá? Nós vimos que apenas o preso provisório não está obrigado ao trabalho, mas também o preso político não está obrigado ao trabalho. Tá? Professor, você falou lá de salário. Qual que é o salário do preso? Vamos ver. Olha aqui, voltamos então para a nossa LEP. Quem pega a LEP é o artigo 29. Lembrei de uma coisa. Teve um aluno que perguntou sobre a legislação sobre falta média e leve. Não sei se está aqui hoje. Fui eu, Seguinte, quem foi? Thiago. Tiago, muito bem. Tiago, a falta leve e a média, quem chega e rege isso é a legislação do local, tá? Ou seja, do Estado. E eu ainda não consegui ela, tá? Meu sócio, ele chegou, eu pedi para ele, tá? Ontem mesmo. Falei, olha, me manda a legislação e tal. Ele falou que ia mandar, mas não mandou. Vou até cobrar dele de novo, tá? É, é, e assim que eu conseguir, eu chego e mostro para vocês, tá? Ou então mando no grupo lá e tal, porque então vamos lá, olha só. O trabalho do preso será remunerado mediante tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo, tá? Então, e não está sujeito ao regime da CLT. Vocês viram lá, bonitinho lá em cima. Então, trabalho do preso é remunerado? Sim. Poxa, mas por quê? Porque não existe escravo, né, no nosso país. E se ele trabalhar, ele tem que ter uma remuneração, não é? Tá? É, Gente, nós já vimos isso também, já vimos isso anteriormente, mas vamos lá. Só no regime semiaberto e fechado é que o preso pode remir a pena pelo trabalho. Não é? No regime aberto não há remissão pelo trabalho, porque é condição para ir para o regime, nós já vimos isso. Não é? É possível a pena pelo estudo em todos os regimes, inclusive no livramento condicional. Então, aberto, fechado, semiaberto e no livramento condicional. Tá? E como é que funciona essa remissão com C cedilha? Essa compensação do trabalho. A cada 3 dias de trabalho,
é igual a menos um dia de pena. Então, a cada 3 dias de trabalho, ele consegue remir, compensar esses 3 dias de trabalho, um dia de pena. Então, vamos fazer o absurdo. O sujeito tem 4 dias de pena para cumprir. Cumprir um trabalhando, cumprir o segundo trabalhando, cumprir o terceiro trabalhando. Então, ele trabalhou 3 dias? Trabalhou. Parabéns. Você está livre, porque você está aqui no 4º dia e tal. Você vai remir, você vai compensar esses 3 dias de trabalho. Tá? Então, se ele trabalhar 30 dias, ele vai remir 10 dias. Se ele trabalhar 300 dias, ele vai remir 100 dias. Essa é a o segundo motivo do porquê o trabalho é tão desejado dentro da prisão, logicamente, para aqueles cuja pena não é gigantesca. Um é para ter o que fazer, e o segundo é porque se consegue remir o pena. Filó, como assim? Bem, a gente aprendeu que para você chegar e sair de um regime para o outro, é necessário que você cumpra um tempo, não é? Às vezes o sujeito é condenado a 120 anos de prisão, somado todos os crimes que fez. Então vamos dizer que seja do melhor, lá, 20% que ele tenha que chegar e cumprir, não é? 20%. 20% de 120 anos, quanto é que é? Né? Então, não adianta, ele vai querer trabalhar para fazer alguma coisa, não pelo direito de remir a pena, tá? Vamos lá, então. Vamos dizer que ele tenha algum acidente, tá? Teve algum acidente no trabalho, está impossibilitado de trabalhar. Não tem problema. Ele está impossibilitado de trabalhar por causa de acidente, ele continua nesse período de recuperação, tá? Ganhando esse direito de remir os dias mesmo não trabalhando, porque isso daí está além da vontade. Nem quando você trabalha normalmente, você tem licença médica, você continua recebendo dinheiro, salário mesmo que não esteja trabalhando, ok? Professor, Manda. Quem está falando é o... e Lúcio, Hã? é o Lúcio. Lute, fala, meu cara. Aí no caso os horários de trabalho seriam 8, 12 horas. Vamos ver, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar a lei de execuções aqui para você, tá? Eu não queria chegar muito nisso, não, porque a gente, infelizmente, perdeu disso, tá? Mas vamos ver aqui aqui do trabalho, né? Finalidade educativa e produtiva, né? Muito bem. Já vimos. Não está sujeito a CLT. Vamos fazer uma revisão só para saber que existe na CL, na, na LEP, tá? Isso aqui. O professor, Foi só uma dúvida rapidinho. Essa remissão, ela é só em regime fechado? fechado e semiaberto. Porque no Ah, aberto, tá. a remissão para o trabalho, o trabalho já é pré-requisito no regime aberto. Tá? Então, por Ah, isso que não há tá. remissão pelo trabalho no aberto. Tá? Então, olha Obrigada. só, o que ele ganhar deve atender indenização dos danos causados pelo crime, assistência à família dele, tá? Pequenas despesas pessoais e ressarcimento ao Estado pela manutenção em que ele esteve, pelo tempo que ele esteve lá. Tá? O tempo, tá? De trabalho não pode passar, se não me engano, de 8 horas, tá? Depois eu pego a legislação direitinho e falo com você, tá bom? Mas se a minha memória estiver boa, não pode ser inferior a 6. Então fica entre 6 e 8 horas de trabalho, se eu não me engano, tá? É uma coisa que eu nunca me atentei, tá? E feriado e tudo mais, ele tem domingo, ele tem descanso e feriado também, tá? Tem direito ao descanso domingos e feriados, ok?
Deixa eu ver aqui. Como é que tá? Deixa eu ver aqui. Opa, muito bem. Então, para cada 3 dias de trabalho, um dia de pena. Quem que perguntou sobre a remissão? Sobre o regime? Foi eu. Quem que é? Desculpa, porque, Eu, Jéssica. Jéssica, olha só que legal. Mas para o estudo, tá? O estudo pode remir, inclusive no regime aberto, porque não é pré-requisito ir para o aberto você estar matriculado em alguma coisa, tá? E como é que funciona a remissão pelo estudo, tá? A remissão pelo estudo são também 3 dias de estudo, no mínimo 12 horas, e a cada 3 dias de estudo, tendo no mínimo 12 horas, ou seja, em cada dia estudar pelo menos 4 horas, um dia remido. Pode chegar e somar? Pode chegar e somar, tá? Não tem problema, ok? Não tem problema, tá? Então, olha só. Então, ficou claro? Para remir pelo estudo, cabe em qualquer regime aberto, fechado, semiaberto, inclusive também no livramento condicional, 12 horas de frequência escolar e aí divididas no mínimo em 3 dias. Tá? Então, se o cara chegou em 3 dias, estudou 24 horas, né? 8 horas em cada dia, legal, parabéns, vai ser muito bom para ele, mas só vai remir um dia só, porque fez essas 24 horas em 3 dias. Tá? E o legal é que como que surgiu essa remissão pelo estudo? Foi através dos juízes de execução. O juiz de execução querendo estimular o preso, porque cultura é uma coisa muito legal. Cultura melhora a gente, melhora o ser humano. Por que o ser humano não é mais das cavernas? Por causa da cultura. Quanto mais cultura, mais desenvolvido o povo, não é? Por isso que a gente tem que escolher bem o que o povo quer, não é? Quanto mais, ah, qual palavra, hein? Quanto mais, me faltou a palavra, mas eu vou depois chegar e concluir. Então, quanto mais cultura a gente tem, menos animalesco a gente é. Já viram isso? Não é? Hoje eu tenho certeza que vocês já são muito melhores de quando vocês entraram na faculdade. Alguns falaram, nossa, eu fazendo isso, eu não vou fazer mais não. Porque a gente tem cultura. Então, os juízes, vendo isso, o que eles buscaram? Eles falaram, para estimular, falavam o seguinte, olha, aqui dentro, preso meu, que estudar a cada 3 dias, no mínimo 4 horas, vai remir um dia também. E aí, então, presos começaram a querer se matricular e tudo mais, etc. Não precisa nem falar, né? Que teve recurso do Ministério Público e tal, não sei o que lá, chegou, tá? Até o STJ, inclusive, e foi em 2007, 2006, tá? De tanto recurso que chegou com relação à remissão, tá? O STJ chegou e sumulou, e nem tinha na lei, falando que a frequência, né, no ensino formal, tá? É causa de remissão, tá? Ou seja, para o regime fechado e semiaberto. Só que isso daí foi ampliado, tá? Pelo legislador, que só em 2011 chegou e reconheceu isso aí e, é, e transformou essa remissão, não é, em regra, remissão pelo estudo em regra, também reconhecida pela lei e podendo, inclusive, não somente curso formal, mas profissionalizante e também curso de pós-graduação, etc, etc, mestrado, etc, etc, e também para o regime aberto, tá? Ok? Então, como é que faz? Mensalmente, tá? Todo mês.
o diretor lá do estabelecimento, ele chega, manda uma correspondência para o juiz da execução, informando os dias trabalhados, as horas trabalhadas, as horas estudadas e o que isso chegou e, e quantas horas. E aí, então, o juiz da execução vai chegar e vai remir esses dias para o condenado. Ok? Tá? E é muito legal, uma coisa muito legal, porque a lei chega e estabelece que, em caso de... Se o preso formar, tá? Ou seja, concluir o ensino fundamental, médio ou superior, tá? Ele tem um acréscimo ainda nos dias remidos de 1/3. Tá? Olha só que legal. 1/3. Então, é muito interessante a remissão pelo estudo, até mais do que pelo trabalho. Não é? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu até já adiantei, ó, da remissão. Aqui, ó. Condenado a cumprir a pena em regime fechado para remir o trabalho. Vamos ver aqui a remissão pelo interessante colocar o 120. Em causa de falta grave, tá? O juiz pode revogar 1/3 do tempo remido, tá? Ok? Então, é só para que vocês possam saber. E aqui, ó, do 129 começa a falar sobre sobre o estudo e tal, tá? Condenado a autorizar isso fora deverá comprovar frequência, aproveitamento, né, dar-se a resolução, crime da FII declarar atestado falso, tá? Então, é muito interessante a remissão, é muito importante a remissão, tá? Tem algumas teses do STJ em que se estabelece que não tem importância a diferença de trabalho dentro ou fora do estabelecimento comercial, tá? O STJ, né, já falou isso, tá? E esse tempo remido é como se tivesse efetivamente cumprido a pena, tá? Ou seja, é como se ele efetivamente cumpriu e não para ser descontado simplesmente, tá? Se o Estado, uma pergunta que vocês vão fazer, o Estado não dá condições para ele trabalhar e estudar. Ele vai ter direito aos dias remidos? Não. O STJ é claro em falar que se o Estado não fornece a atividade de trabalho e estudo, não há remissão por omissão do Estado. Tá? Há também, tá? Algumas coisas que o STJ já chegou e decidiu, tá? É que pode haver esse casamento, tá? No fechado e no semiaberto, tá? Do estudo com o trabalho. Ou seja, o sujeito está no semiaberto, está estudando e está trabalhando. Então, vai ser remido tanto no trabalho quanto no estudo. Então, se ele estudou 12 horas em 3 dias e se ele trabalhou 3 dias, esses 3 dias trabalhados e estudados vão virar 2 dias remidos. Olha só que coisa bacana, né? Tá? A única remissão que existe no aberto, já falei isso, né? Mas para deixar claro, é a frequência em curso de ensino profissionalizante ou ensino regular, tá? E tendo frequência, claro, né? Ah, professor, o sujeito tomou bomba, ele vai remir os dias? Vai, tá? A remissão é a frequência nesse ensino regular ou profissionalizante, e não a conclusão, o aproveitamento satisfatório. O STJ já decidiu também isso várias vezes, tá?
O reconhecimento dos dias trabalhados. É um direito adquirido? Não. Tanto que pode perder em caso de falta grave, 1/3 desses dias remidos. Tá? Muito bem. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre remissão. Eu acho que é isso. Não estou recordando mais nada. Hora extra. A gente pode perguntar, professor, como é que é a hora extra? Hora extra, vamos dizer que o cara chega e faça hora extra. Pode fazer hora extra? Pode fazer hora extra. E o STJ já falou que a cada 6 horas extras dá um dia remido. Tá? Cada 6 horas extras, um dia remido. Ok? Gente, vamos falar agora, terminamos, vamos falar agora sobre detração. Tá? Detração. Gente, detração é uma daquelas coisas que a gente chega e fala assim, nossa, lembra que o Filó falou disso? Que é mesmo? E fica lá buscando e tudo mais em prova. É muito simples detração. Tá? O que é a detração? Vamos lá. Lembra que eu falei que é possível o sujeito chegar e ficar preso durante o processo penal? Falei isso, não falei? Falei então que era uma falácia falar que não existe prisão antes do trânsito em julgado no Brasil. Isso é mentira. Tem. Mas tem que ter os requisitos. Não é? Não existe uma prisão obrigatória após decisão de segunda instância. Engraçado que tem um brocado, né, que é melhor chegar, condenar, aliás, absolver, né, 100 culpados do que condenar o inocente. Já ouviram isso? E a porcentagem de mudanças, tanto do STJ quanto do STF, de decisões de segunda instância, beira 3 a 5%. 3 a 5%. Tá? Então, só uma informação importante para a gente chegar e pensar sobre prisão de segunda instância. Mas, então, nós temos a prisão em flagrante, que ela deve ser convertida em prisão ativa. Nós temos a prisão temporária, que são as Professor, prisões cautelares. Oi. surgiu uma dúvida aqui. No caso dessa prisão aí antes do trânsito em julgado, né? Sim. Pode acontecer da pessoa estar aguardando o julgamento, que muitas das vezes a justiça também demora. Ele ficar preso mais tempo do que ele for condenado? Sim. Sim. Aí ele fica com hora na casa, ele tem o direito à indenização, uma coisa assim? Como seria? Foi boa pergunta, né? Não, a pergunta é espetacular. Porque pode. E aí fica com um saldo, vamos dizer assim? Não fica com saldo. Tá? Teria direito à indenização. Mas quem que errou? Qual poder errou? O Poder Judiciário. E o pessoal do Poder Judiciário não é muito chegado em falar, olha, nós erramos e, portanto, está aqui uma indenização do Estado para você que ficou um tempo preso por culpa nossa. Tá? Então, a gente mesmo, alguns anos atrás, né, tem muita gente que faz parceria com o escritório. Às vezes o próprio cliente nem sabe que a gente tem essa parceria. A gente chega, advoga junto, mas que aparece é o outro advogado. Nesse caso, não. Um advogado do interior chegou, a gente boníssima, lá de Frutal, trabalha lá em Berlândia, Uberaba, e era um caso de tráfico de drogas, mas assim, eu não trabalho para traficante, não mesmo. Se você vê eu trabalhando em algum caso de tráfico de drogas, aconteceu alguma coisa. Eu estou ganhando 300 mil reais, sei lá, ou mais, para trabalhar aqui, lá. Mesmo assim, eu vou pensar. Ou eu acho que a decisão está injusta ou alguma coisa assim.
Aí era segunda, eu não conhecia as pessoas, era uma decisão de primeira instância que estava completamente errada. E a gente fez apelação, fizemos sustentação oral, fizemos memoriais e tudo mais, etc. Foi uma decisão que teve mais de 80 páginas do desembargador, relator, e ao final absolveu. Às vezes tem isso, meu cara. Absolve o sujeito que está preso, inclusive. Numa absolveu, na outra condenou. E a pessoa está presa há 4 anos preventivamente. 4 anos preventivamente. E a pena. E assim, foi uma pena forçada, sabe aquela coisa? Para não absolver, eu vou condenar nisso aqui. Aí condenou numa coisinha ridícula que deu 1 ano e 2 meses, 1 ano e 8 meses. Não lembro nem o que era. Assim, irrisório. Lamentável, mas acontece. E o Moro, né, na época que ele tinha uma moral, né, uma moral maior aí com o pessoal, ele queria que a prisão preventiva fosse eu não sei se era 3 ou 5 anos, depois vocês podem olhar. Uma das coisas que ele defendia, né, junto com o pessoal amiguinho dele lá, membros do Ministério Público, tá? O que é um absurdo, por coisas óbvias, tá? Imagina, 5 anos de prisão preventiva, você não tem trânsito em julgado, etc. Assim, é kafkaniano. E parêntese, então, falando em kafkaniano, você já ouviu essa expressão? Kafkaniano? Professor, Ah, antes de você continuar, só uma dúvida. No vai lá. caso, essa prisão preventiva, ela seria a mesma coisa que a provisória ou seria uma Vou modalidade explicar. dentro dela? Como é que é? Ou ela seria tipo um tipo específico de prisão provisória, essa preventiva? A gente vamos chamar tudo de prisão cautelar, tá? A prisão cautelar tem várias espécies. É temporária, preventiva, né? Então, vocês vão ver isso em processo 2, se eu não me engano, tá? Mas te falo só o seguinte: provisória não tem tempo específico e preventiva, não. A temporária, a preventiva não tem tempo específico, a temporária já é determinados dias, tá? Quantos dias a pessoa vai ficar presa, ok? Isso eu posso já te adiantar. Mas o conceito de prisão cautelar, a gente vai ficar uns 2 semanas, pelo menos, em processo para tratar disso, tá? E isso daí, esse tempo. Mas deixa eu falar só sobre o kafkaniano, é importante. Kafkaniano, deixa eu ver aqui. Como fica o nome da pessoa quando acontece esse erro? Na verdade, tá? Aí é consertado, mas depois vocês procuram aí. Foi ano passado, retrasado, descobriu-se que a pessoa tida como. Como é que chamava, gente? O terror da Lagoinha, o tarado da Lagoinha, alguma coisa assim, né? Foi preso décadas atrás, não era o sujeito. Era uma pessoa que parecia com ele. Mas os juízes adoram condenar as pessoas com base só em reconhecimento, né? Tá bom, na época tudo bem, não tinha DNA, não tinha nada. Hoje em dia tem. Mas continua o pessoal com a cabeça de 1970. É ele, foi. Então tá condenado. Não é? Aquelas coisas que a gente vê em Lei e Ordem, vítimas especiais, entre outras coisas, que para ser denunciado, o próprio Ministério Público pede provas absurdas, né? Concretas, porque se ele denunciar de forma leviana, o dele está na reta. Não é? Mas a gente não tem isso aqui no Brasil. Continua se falando, a palavra da vítima basta, porque são crimes cometidos clandestinamente, assim vai. Mas, e kafkaniano, o que que é? Vem de Franz Kafka, que é um autor. Ele escreveu. Eu já li 2 livros dele. O primeiro foi O Processo. E o segundo é Metamorfose. São livros excelentes, tá? São dos fininhos.
Mas já aviso, são livros que já estão em disponibilidade para vocês na internet, sem que vocês cometam crime do artigo 184, que é violar direito de autor. Por quê? Já caiu em domínio público. Kafka, os livros dele são confusos. Ah, já li o processo, Gabriel. Gabriel, eu te falo o seguinte, eu demorei 6 meses para conseguir ler o livro, porque é denso. É um livro que cansa. Você vai lendo, aí você lê uma página, você lê 2 páginas, na terceira você está cansado, parece que você leu 2 horas, você leu 10 minutos. E assim vai, e tudo mais, etc. Tá? É verdade. E ele é fininho, fininho. Você fala assim, vou ler numa tarde, vai. Você não vai conseguir. É muito pesado. E o segundo, né? Esse metamorfose é de um sujeito que acorda e ele é o quê? Uma barata. E aí, então, conta a história desse sujeito que de repente acorda. E são livros confusos, ele é muito confuso. Confuso no sentido de não acredito que isso está acontecendo. Né? Que nem o processo. Você fala assim, não, para, não é possível que isso esteja acontecendo. Não é possível que o cara foi para esse lado. E tem processos que são assim, kafkanianos, tá? Então, eu sugiro que todo mundo leia o processo. Vale a pena, é pequenininho, mas vale a pena, tá? Muito bem. Ao contrário, por exemplo, vocês leram Beccaria, né? Do Delírio das Penas, que você lê assim, e é gostoso, tranquilo, né? E tal. Não, o processo é duro. Não, eu lembro, eu falei assim, não, vou ler rapidinho. Não, parecia que eu estava mastigando aquela carne borracha, que não, você mastiga e ela fica do mesmo jeito, até aumenta. Pois é, o cara fica assim. Detração. Vamos voltar para a detração. O que acontece, então? Na prisão cautelar, na prisão, o que acontece? A pessoa fica presa durante dias e pode vir, então, uma condenação. Quando isso acontecer, o que acontece? O juiz já vai chegar e o juiz, seja o da execução, seja o juiz da condenação, já vai fazer esse desconto desses dias que ele ficou preso até o trânsito julgado da, da sentença. Tá? Então, detração nada mais, nada menos tá, do que o desconto, o cômputo tá, da pena privativa de liberdade, ou da medida de segurança, ou de prisão provisória, ou da prisão cautelar, ou de internação, tá, da pena a ser executada. Tá? Professor, Oi. mas isso é feito depois que ele é submetido àquela audiência de custódia para saber se ele vai responder o processo em liberdade ou não? Não, 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 não. Ou não tem nada a ver? Não, a audiência de custódia é quando a prisão é em flagrante delito. Tá? E aí, mais para verificar se a prisão foi feita de forma legal, tá? Se houve violação de algum direito fundamental. Eu recebi, eu até deletei, não gosto não. O vídeo da prisão de um pessoal, dos policiais lá do sul, eles invadem a casa da mulher sempre é sempre assim, falando que houve, como é que chama? Desacato. Prendem a mulher, prendem ela com algema. Cara, e assim, a casa dá para ver que é um sítio ou uma casa pobre, porque é terra. O sujeito chega e dá uma rasteira na mulher, quebra o nariz ou a face e a perna. A prisão completamente legal. E ainda fala, não, ela reagiu. Né? Aos bons policiais, aos maus policiais, aos bons advogados, aos maus advogados, não é? Aos bons juízes, bons indicadores, maus pagadores, assim vai. E é assim. Né? E é um limite do Estado em que o Poder Judiciário chega e fala, olha, como é que foi a atuação policial? Só para isso. Tá? Essa custódia. Para ver se o sujeito vai, pelo crime, vai ou não continuar preso, ou não, e tudo mais, etc.
Mas a prisão cautelar, ela chama cautelar ela chama cautelar porque ela é de cautela, ela é feita enquanto dura o processo. Porque depois que termina o processo, já é a execução da pena, se o sujeito, logicamente, for condenado. E aí é que ocorre a detração, nesse momento, em que o juiz chega e fala: o sujeito foi condenado a 10 anos, legal. Quantos anos ele está preso? A 3. Então já chega e coloca e faz a detração. Já desconta, já cumpre, na verdade é um cumprimento, né, de 3 anos desses 10. Inclusive, a gente aprendeu que vale, inclusive nessa prisão cautelar, tá? É possível que o sujeito saia depois de uma decisão de primeiro grau, saia inclusive do regime fechado, do semiaberto, aberto, etc, etc. Então, no caso, essa prisão cautelar ela serve para garantir a segurança do processo, caso essa pessoa que possa ser, né, posteriormente condenada, caso ela consiga, né, violar, né, trazer uma insegurança ao processo. Aí prende Também, ela os requisitos, ou provisoriamente. seja, as razões que justificam a prisão cautelar, está no artigo 312 do Código de Processo Penal. Tá? Risco de fuga, risco de... Tem lá os requisitos, tá? Contra a ordem econômica, contra a segurança pública. Qual que é a expressão mesmo? É contra a... É como se fosse a segurança pública, tá? Ordem pública, ordem pública. Então, tem lá os requisitos e o juiz vai ver se tem os requisitos ou não. Tá? E aí pode chegar e colocar uma prisão, por exemplo, para preventir, que é o que acontece, por exemplo, com aquele vereador, né, naquele caso absurdo aí que todo mundo já viu, etc. Eu procurei saber só o mínimo possível, porque eu não gosto de casos assim, é muito triste, né? Tá? Eles vão estar presos preventivamente, tá? Cautelarmente. Se eles condenados forem, se a polícia estiver correta, que tem isso também, etc, etc. Se forem condenados, todo esse tempo que eles passarem presos cautelarmente vai ser descontado do período lá na execução penal. Tá? E aí, gente, Entendi. Aqui, só mais uma vamos lá. dúvida. Mas aí, em qual fase do processo que determina isso? A prisão? Essa Pode prisão ser no cautelar. inquérito, nem processo pode ser ainda na fase inquisitorial. Pode ser, inclusive, antes do inquérito é difícil, mas na fase inquisitorial já tem. Tá? Aliás, a prisão preventiva já pode ter, inclusive, antes do inquérito. O sujeito é preso hoje à noite, amanhã já tem audiência de custódia, que já chega e coloca a preventiva para ele, não tem nem inquérito ainda. Tá? Então, a qualquer momento. Entendi. Obrigado. Muito bem. Isso daí é bom que enriquece, eu acho. Todo mundo que tiver dúvidas, por favor, chega aí e fala, tá? Então, meus caros, Filó, não ganha bônus, né? Não. Aí ele chega e vai lutar lá por uma indenização que vai ser ridícula. Mas, imaginem só o seguinte. Vamos usar o caso desse vereador lá que está preso preventivamente, ok? Beleza. Vamos dizer que no final lá, ele vai ser absolvido. Tá bom? Beleza. Só que, no meio disso aí, é claro que eles vão escarafunchar a vida dele toda, descobrem que ele cometeu um outro crime. Tá? Ele roubou alguém, sei lá, tá? Mediante violência ou grave ameaça. Então, vamos dizer que ele tenha ficado 2 anos preso, mas preso por causa desse homicídio, né? E no final ele foi absolvido. Só que nesse outro crime do roubo, ele foi condenado. E aí, esse tempo que ele ficou preso cautelarmente por causa do processo do homicídio, ele pode utilizar para fazer detração dos dias desse outro processo, que é o processo do roubo? Sim, tá?
se ele já estiver respondendo, tá? Enquanto o processo, enquanto não é o trânsito julgado da absolvição, ele pode utilizar esse tempo que ele está preso preventivamente para outros processos em andamento. Só que, transitou em julgado hoje, amanhã ele cometeu um crime, ele não pode utilizar isso daí para chegar e aproveitar para esse futuro crime, tá? Ficou claro? Então, essa é a detração, meus caros. Então, dúvidas ou não? Não? Maravilha. Então, vamos agora iniciar. Eu sei, vocês viram fixação da pena, né? Mas o quanto que vocês viram fixação da pena com a Érica, que por sinal também foi minha aluna? Que eu lembro, acho que os meninos podem até me corrigir, mas eu lembro que ela só citou o artigo 59, né? Onde tem aquelas Sim, circunstâncias especiais, circunstâncias eu acho. judiciais. Vocês Isso. chegaram e estudaram essas circunstâncias de forma mais profunda, não? Não. Não, Só tá. citou mesmo. Então, vou fazer o seguinte, vamos estudar mais uns 20 minutinhos, 19 minutos aqui, tá? Até umas 10h10, para não ficar muito pesado. Eu não quero, a gente já teve muita informação hoje, eu não quero que... E eu sei que o nosso cérebro, né? Ele é que nem a faca. Chega uma hora que perde o fio. Você tenta cortar e não vai. E eu não quero simplesmente, com todo respeito, vomitar matéria em vocês para que... não, eu quero que vocês aprendam. Isso é que é importante, tá? Então, vamos começar a fixação das penas, tá? Porque as penas, né, a gente já viu já nos tipos penais que lá no preceito secundário está lá uma pena abstrata, de tanto a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto. Mas quando é aqui que isso se torna uma pena concreta? Se torna uma pena concreta quando? Quando, quando vem a sentença. E eu sei que o Alisson e a Érica mostraram para vocês uma sentença condenatória. Eu já tinha mostrado para vocês, mas mostraram para vocês também uma sentença condenatória lá. Então, meus caros, atenção, vamos lá no Código Penal. Agora, vou tirar aqui da LEP, vamos para o Código Penal. Tá? Vamos lá no artigo 68. Tá. Muito bem. Tá mudo. Professor, você está mudo, eu acho. Acho que ele não tá ouvindo a gente, não. E agora? Agora deu. E vocês ouviram até quando? Nada. Nada. Nada de nada. Tá bom, vamos lá. Porque bugou mesmo. Saiu aqui a porcaria do microfone. Então vamos lá. Artigo 68. Não ouviram nada, então não vou ser repetitivo. Vamos lá. O artigo 68 fala sobre o cálculo da pena. Ele ensina, tá? É a receita do bolo, tá? Então, ele fala, olha, são 3 fases, tá? Vou chamar de fase. A primeira fase a penalidade será fixada atendendo o critério do artigo 59 do Código, que a gente vai ver. Em seguida, serão consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes. E, por último, as causas de diminuição e de aumento de pena. Tá?
3 fases. A primeira fase é chamada de pena base, tá? Então, quando falar da pena base, significa que é a primeira fase do cálculo da pena, tá? Em que se leva em conta circunstâncias judiciais, como diz bem o artigo 6º. A segunda fase já é a pena provisória, tá? Que são as chamadas atenuantes e agravantes, e eu vou mostrar para vocês aqui onde estão elas, depois a gente vai ver, tá? 59 não é nem mostrar, a gente já viu muito. A segunda fase, circunstâncias atenuantes e agravantes, estão lá no 61, 62, 65, 66, aqui, ó. A gente vai ver aqui, ó. São circunstâncias agravantes, artigo 61, tá? São circunstâncias agravantes, tá? E depois tem o 62 também, fala, olha, agravantes no caso de concurso de pessoas. E depois vem o 65, são as circunstâncias atenuantes. E depois o 66, que também fala a pena pode ser atenuada, tá? Então, a segunda fase você levará em conta sempre, tá? Na segunda fase, você levará em conta sempre o quê? Artigo 61, 62, 65, 66, que são as circunstâncias atenuantes e agravantes, ok? Beleza. Finalmente, tá? Então, nós temos a pena base, primeira fase, pena provisória, não sei se eu cheguei a falar, chamada pena provisória, segunda fase, que é chamada pena provisória, e a terceira fase é chamada de pena definitiva, porque aí acaba o cálculo da pena. E vamos ver lá o artigo 68, que fala o seguinte, olha, e, por último, as causas de diminuição e aumento de pena. Atenção, causas de diminuição e aumento de penas também são chamadas de majorantes e minorantes. Tá? Não confunda atenuante e agravante com majorante e minorante. Atenuante, agravante, 61, 62, 65, 66. Majorante e minorante são causa de diminuição e aumento de pena. Filó, dá um exemplo para mim, claro que eu dou. Vocês já viram no semestre passado, inclusive. Olha só. Sempre. Como é que eu vou saber que é um é outro? Primeiro, agravante e atenuante estão no artigo 61, 62, 63, 65 e 66. Bom. Né? Olha só. Vocês estudaram o artigo 14. Disse o crime. Tentativa. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma com circunstâncias alheias à vontade da gente. Estudaram tentativa? Muito bem. Só que aí, olha só, a tentativa, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado. Opa! Diminuída de 1 a 2/3. Viram aqui? Olha só. Isso é uma causa de diminuição de pena. Isso é uma minorante. Está vendo, inclusive, que ela vem aqui e fala diminuída de 1 a 2/3. Estão vendo? Olha só que interessante. Aqui nós temos outros, tá? Mostra outro para mim, claro. Olha aqui, ó. Arrependimento posterior. A pena é reduzida de 1 a 2/3. Isso é uma minorante. Isso é uma causa de diminuição de pena. Então sempre vai vir expresso. Sempre vai vir, não vai falar que é uma minorante ou uma agravante, mas sempre será, quando você fala assim, a pena é reduzida de 1/3, a pena é reduzida de metade, etc., vai ser sempre uma minorante. Elas não vão estar no artigo 61, 62, nem no 65, 66, vão estar em vários lugares do Código Penal. Tá? Vou dar um outro exemplo. Agora, lá, vamos viajar lá para a parte especial. Né? Vou pegar aqui lá no explosão. Vamos antes. Vamos lá nos crimes sexuais. Crimes sexuais têm muitas causas de aumento de pena, chamadas majorantes. Olha só que legal. Artigo 234A. Nos crimes nesse título, a pena aumentada,
se metade é 2/3, se o crime resulta gravidez. Olha só que interessante. Está falando que é uma majorante? Não. Está falando que é uma causa de aumento de pena? Não. Como é que eu sei que é? Porque não está no artigo 61, 62, nem no 65, 66. E olha o que ele traz sempre. Olha aqui. Números. Metade, dobro, 1/3. Tá? Olha só. Vamos ver de novo aqui, ó. De 1/3, olha só o que é a 2/3. Caramba. Se a gente transmite à vítima doença sexualmente transmissível que sabe deveria ser portador. Olha só que legal. Isso daí é uma majorante. Estamos aumentando a pena em uma porcentagem numérica, hein? As agravantes e atenuante genérica do 61, 62, 65 e 66, elas não têm isso. A gente vai estudar melhor. Mas elas não trazem nada matemático. Tá? Não sei se entendeu direito. Porque isso é difícil, tá? Isso é muito difícil. Vou desenhar. O silêncio é terrível para mim. Silêncio é tipo assim, não entendi nada, vou fazer cara de paisagem. Deixa eu ver aqui. Tem limite para aumento de pena? Maria Emília, ótimo. A gente vai estudar isso, tá? Mas eu te falo o seguinte. A primeira e a segunda fase, tá? Elas têm o limite mínimo e máximo estabelecido no artigo. O que eu quero dizer com isso? Vou colocar aqui para baixo. Aqui está falando reclusão de 2 a 6 anos. Então, na primeira fase, que é pena base, e na pena provisória, que é a segunda fase, o juiz tem que ficar distrito de 2 a 6 anos. Tá? Porém, na terceira fase, com as majorantes e minorantes, ou seja, as causas de aumento e diminuição de pena, aí não. Ela não fica distrita a esse mínimo e máximo estabelecido no artigo. Pode ir além. Por isso que às vezes a gente vê o sujeito condenado a crime, por exemplo, de homicídio, que iria só até 30 anos, a 40 anos, a 60 anos. Tá? Porque é tanta causa de aumento de pena incluído, que aumenta a pena absurdamente. Tá? Não que a condenação seja absurda, etc. Não. Mas é porque aumenta demais, né? Tá? Não sei se deu para entender. O que eu quero de vocês agora, isso tudo a gente vai ver lá na frente. Eu quero que vocês entendam agora, deixa eu colocar aqui. E aí eu vou desenhar aqui, tá? Vou apagar isso tudo. Professor, Oi. deixa eu só ver se entendi. Peraí, Tem deixa eu essas só três... desenhar aqui, só para... Tá. Então, aqui, primeira fase, pena provisória. Pena base. Artigo 59. CP. A gente vai estudar. Tá? Segunda. Epa. Segunda fase. Pena provisória. Artigos 61/62 e 65/66, também do CP, chamada de agravantes e atenuantes. Só é agravante e atenuante que está no artigo 61, 62, 65, 66. Tá? Terceira fase. São as causas de aumento e diminuição de pena. Estão distribuídas no CP. Estão, né? E são sempre numéricas. Numéricas. Né? Trazem sempre o tanto que aumenta, de tanta. Às vezes traz assim, aumenta da metade. Bom,
o juiz não pode escolher. Às vezes tem um mínimo e um máximo, aí dentro desse mínimo e máximo o juiz aumenta. Tá? Chamadas de majorantes e minorantes. Isso daqui é que eu preciso que vocês entendam agora. Terceira fase é calculado com base na segunda? Sim. Primeiro, o juiz calcula a pena na primeira fase. Vamos dizer, então, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu não devia ter feito isso. Espera aí. Aqui. Então, vamos dizer o seguinte. Primeira fase. O sujeito chega e o juiz entendeu. Culpado. Pena base, 2 a 6 anos. O juiz vai lá no 59, vê as circunstâncias judiciais e estabelece entre 2 a 6 anos a pena. Vamos dizer que o juiz escolheu 2 anos. Ok? Ok. Terminou a primeira fase. Pena base, 2 anos. Ponto. Até aí, beleza? Depois a gente vai ver isso melhor, tá? Isso é só um resumão. Aí na segunda fase ele vai lá no artigo 61, 62, 65 e 66 para ver se tem alguma causa de aumento e de diminuição de pena. Vamos dizer que não tenha. Então, a pena provisória, 2 anos. Finalmente, ele chega e vê se existe uma causa de aumento de pena. E vamos dizer que essa aqui é a causa de aumento de pena. Tá? E aí, então, se ele aumenta na metade, ele vai aumentar 2 mais 1, mais metade de 1. Vamos dizer que o juiz coloque mais metade, 2 mais 1, 3 anos. Então, a pena definitiva é de 3 anos. Então, é uma conta que a segunda fase depende da primeira e a terceira, logicamente, depende do que o juiz decidiu na segunda. Beleza? Tiago, faz a sua pergunta, meu cara. Você acabou de responder ela. Yes! Muito bem. Pode deixar, obrigado. Ah, bom demais. Meus caros, eu já, na próxima aula, tá? Eu não vou começar, eu dei só essa introdução. Próxima aula, segunda-feira, primeiro horário, a gente aqui, bom demais, nós vamos chegar e ver, então, a nossa... vamos começar a ver esse cálculo de pena, tá? Fiz uma super introdução. Oi, mais alguém? Lúcio? Só para me concluir aqui o raciocínio aqui. Você falou aí a respeito da pena base aí, nesse exemplo aí de 2 a 6 anos. Sempre vai ser o mínimo ou essa pena base já poderia começar com 6 anos? É difícil começar a 6 anos, mas a gente vai ver na próxima aula, no próximo capítulo, como é que o juiz vai chegar e decidir isso. Te respondo na segunda-feira. Por quê? Mas eu te falo que pode sim, mas é muito difícil, tá? Realmente depende das circunstâncias judiciais. A gente vai ver isso. Dificílimo acontecer já começar na segunda, tá? Improvável também. Mais dúvidas? Nada de azitromicina, nada de clavulanato, não. Finalmente sextou, não é? Bem, meus caros, saúde para vocês, não é? Um abração, ótimo final de semana. Que o Galo, não, esse é o Bucanas, que é o meu uísque, né? O 12 anos preferido. Sextou, Jéssica, sextou, né? E que seja ótimo clássico Atlético e Cruzeiro, se o Ministério Público não atrapalhar, é claro. Tá convidado, viu, Matheus? Vindo aqui em BH, lá, acho que lá no escritório tem, tá? Vamos chegar, né? E que seja um grande clássico e que tá bom, Sal. Vai ser 3-0 para o Cruzeiro. Segunda-feira a gente fala, né? Venham, estarei aqui. Um abração para vocês e que a força esteja com vocês. Roda de viola com isso que tem que rolar. Tem. Boa! Tô vendo você tocando lá um rockzinho, etc. Você tocou Nothing Else Matters do Metallica, não foi? Postou lá no status do WhatsApp. Gosto muito. Gente, forte abraço. Que a força seja com vocês. E viva o Galo!
Fui, tchau.